galera, como vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam ótimos. Estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal da Uvnis e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre os principais pilares e tudo aquilo que você precisa saber se você deseja aplicar para alguma oportunidade internacional ao redor do mundo. Então aqui a gente vai passar por esses principais pilares e vou introduzir para você como que você pode estar se preparando para aplicar para essas oportunidades, para esses intercâmbios. Caso você não me conheça, meu nome é Maria Lúcia Rosiak, eu tenho 18 anos, eu sou fundadora e mentora na Uvnis. Então, eu atuo desde meus 15 anos como mentora de oportunidades internacionais, já trabalhei nas maiores empresas, já preparei milhares de brasileiros para irem estudar e trabalhar fora. Isso porque eu fui aprovada em mais de 20 oportunidades ao redor do mundo, em universidades como Stanford, Harvard, Columbia, Yale, dentre outras. Então, eu estou aqui para te ajudar a realizar esse sonho. Quando a gente fala de fazer um intercâmbio, estudar fora e tal, muitas pessoas conectam diretamente isso com aquele famoso mito que você precisa ter muito dinheiro. Então a gente pensa que a gente tem que pagar 40, 50, 80 mil reais para estar indo ficar alguns meses estudando em outro país ou trabalhando. E na verdade, isso é um mito. Né? Eu trabalho com oportunidades internacionais já faz alguns anos. Eu comecei a me preparar para essas oportunidades com 12 anos, então eu era bem nova. E eu fui, ao decorrer desses anos, trabalhando com pessoas, com jovens e afins, eu fui percebendo que as pessoas, quando falam de intercâmbio, elas têm essa concepção, que você precisa ser rico, você precisa ter muito dinheiro, ou ser um gênio para conseguir essas oportunidades. Isso porque, normalmente, a gente só conhece um caminho para fazer intercâmbios, que é por meio de agências. Então, as agências são empresas que, normalmente, você vai lá, paga um valor que normalmente é bem alto, para você estar indo ficar alguns meses em outro país. No entanto, tem outro caminho para você conquistar o seu intercâmbio, que é você fazendo diretamente essa conexão com as universidades e com as empresas. Então, a agência, basicamente, ela é uma intermediadora do caminho. Então, tem você, a universidade ou a empresa, a agência está no meio. Quando você corta e vai direto e aplica direto para a vaga, para a oportunidade, para a empresa, para a universidade, você acaba que não precisa pagar esse valor para a agência, fica muito mais barato. E você pode concorrer a bolsas de até 100%. Eu mesma participei de algumas oportunidades, como, por exemplo, eu fiz um estágio médico na Universidade de Stanford, onde eu ganhei bolsa de 100%, então eu não precisei pagar nada. Pelo contrário, eles que me pagaram ainda, pagaram todos os meus custos para mim estar participando desse estágio durante o meu ensino médio. Então, o primeiro mito aqui que a gente precisa desmistificar é essa questão que você precisa ter muito dinheiro para estar estudando fora. Isso não é verdade quando você aplica direto para as oportunidades. Você pula o método da agência, você entra direto no site da universidade ou da empresa e você aplica para a oportunidade que você deseja, seja acadêmica ou profissional. Também, outro mito muito comum é que só existe oportunidades para X área, para X idade, afins. Isso não é verdade, né? Quando você entra nesse mundo de oportunidades, você descobre que tem oportunidade para todo mundo. Então, seja você do ensino médio, seja você que já saiu do ensino médio e não entrou na faculdade, que é o famoso gap year que a gente fala. Se você já está na faculdade, se você já se formou, independente de tudo isso, independente de onde você é ou de qualquer outra diferença, tem oportunidade para você, independente da sua área. A área de medicina mesmo, muitas pessoas falam que não tem oportunidade, ou a área do direito. Isso é um mito, né? Porque eu mesma, no meu ensino médio, participei de diversas oportunidades e programas para alunos que estavam se preparando para estudar medicina. Então, eu, por exemplo, fiz 2 estágios médicos, participei de pesquisas e afins na Universidade de Stanford, que é uma das melhores universidades do mundo, com bolsa 100% ainda do ensino médio. Então, a gente, desmistificando esses mitos, a gente pode ir para os principais pilares. Quando a gente fala de oportunidades, tem muitos tipos de oportunidades, tá? Então, tem oportunidades acadêmicas e oportunidades profissionais, e dentro delas tem várias categorias de oportunidade. Por exemplo, eu participei de estágio, então estágio é um tipo de oportunidade. Outros tipos de oportunidades são os bootcamps, outros são summer camps, outros são hackathon. Então, tem vários tipos de oportunidade que você pode estar fazendo. A gente tem alguns vídeos aqui no canal já, onde eu recomendo alguns tipos de oportunidade que você pode estar indo lá ver. Então, os requisitos variam da oportunidade. Por exemplo, se você for aplicar para um summer job seria um trabalho de verão para você ir trabalhar durante o período em uma empresa ou universidade. O processo é muito mais simples se você fosse aplicar para a graduação. Para a graduação, fazer sua faculdade completa no exterior, nos Estados Unidos, por exemplo, tem essa possibilidade com bolsas de estudos de até 100%, só que é um processo que exige mais documentos, exige mais pilares. Já um estágio é uma oportunidade mais tranquilo.
não tem tanto pilar. Então, o primeiro ponto seria você estar decidindo qual é a melhor oportunidade para o seu perfil, para daí você buscar quais documentos, o que aquela oportunidade pede que você vai ter que estar enviando para a universidade ou para a empresa. A partir que você decide isso, você vai estar ali, vai ter uma lista de requisitos que você vai ter que estar se preparando para enviar. No entanto, como eu quero facilitar a sua vida e trazer um guia mesmo para você começar agora, depois desse vídeo, já se preparar para o seu intercâmbio, eu vou passar aqui com vocês quais são os principais pilares, os pilares que podem surgir a partir do momento que você escolher o intercâmbio, a oportunidade que você quer se candidatar. Então, a gente tem alguns pilares que são importantes e que podem surgir aí no caminho, independente da oportunidade que você quer aplicar. Então, algumas oportunidades vão ter alguns desses, outras vão ter todos. A graduação mesmo tem todos esses pilares. Summer job, estágio, hackathons, bootcamps, tem menos pilares porque são oportunidades de menor duração. Então, vamos lá. O primeiro pilar é um documento já conhecido no Brasil, que é o currículo. Então, quando a gente fala do currículo, a gente está se referindo às suas experiências. Então, a gente está falando do seu trabalho voluntário, a gente está falando do que você pratica de esporte, qual era o seu, onde você já trabalhou, se você tem alguma experiência profissional. Então, é tudo aquilo que você tem de experiência, que é o que a gente chama de extracurriculares. Tudo aquilo que é extra, que você faz porque você gosta, porque tem paixão e impacto, você pode colocar no seu currículo. No currículo tem outras abas também, como, por exemplo, suas honors, que são suas honrarias, suas medalhas, menções honrosas, as suas skills, aqui você pode trazer um pouquinho das suas habilidades, quais línguas você fala, e afim. Então, muitas oportunidades, elas vão estar pedindo que você envie o currículo, né? Que nos Estados Unidos, no Canadá e afins, a gente até chama de resume, que é basicamente uma folha de um PDF, onde você vai resumir, por isso que é o nome de resume, quais são as suas experiências, e você vai estar enviando para a universidade ou para a empresa que você está aplicando. Então, esse é o primeiro pilar, que é o currículo. O segundo pilar é o GPA. O que é o GPA? O GPA nada mais é do que seu histórico escolar e a sua média de notas. Então, por exemplo, se você está aplicando para fazer uma graduação sanduíche, que é uma oportunidade onde você vai estudar um período da sua graduação em outro país, você precisa enviar suas notas da graduação para eles saberem que você é um bom aluno. Ou se você está aplicando para fazer o seu mestrado fora, você tem que enviar o seu histórico escolar da graduação. Ou se você está aplicando para fazer graduação, você tem que enviar o histórico escolar do ensino médio. Então, sempre você vai estar enviando as notas do período anterior que você estudou. E GPA, basicamente, seria a sua média de notas. É a soma de todas as suas notas dividido pelo número de matérias. Vai ser a sua média. Então, a minha média no meu ensino médio, de 0 a 10, por exemplo, é 90, 80 e por aí vai. Um mito muito comum aqui é achar que você tem que ser o melhor aluno da turma para só assim você conseguir um intercâmbio. Isso não é verdade. Porque o sistema de candidatura para essas oportunidades, como vocês podem ver aqui, tem vários pilares. Isso a gente chama de um sistema holístico. Ele olha o candidato como um todo. Então, se você apenas um pilar seu, como o seu histórico escolar, não é tão bom, as suas notas não são tão boas, você pode estar melhorando e se dedicando aos outros pilares para melhorar a sua application. Então, a gente falou do primeiro pilar, que seria o currículo, o segundo, que seria o GPA, ou histórico escolar. O terceiro pilar são as cartas de recomendação. Carta de recomendação nada mais é do que um documento que vai ser escrito por uma terceira pessoa, normalmente um professor, um chefe de trabalho, um mentor, um orientador, que vai estar te recomendando para aquela oportunidade. Por exemplo, quando você aplica para a graduação, é necessário que algum professor do seu ensino médio te recomende para aquela universidade. Então, é uma carta, literalmente, que ele vai escrever ali no papel e vai enviar em PDF, falando sobre você, como que você é em sala de aula, por que ele te recomenda para aquela oportunidade, quais são as suas habilidades e afins. Então, seja para oportunidades acadêmicas ou profissionais, pode ser que surja o pedido de uma carta de recomendação. Então, esse é o terceiro pilar. O quarto pilar são os testes de proficiência. Teste de proficiência, algumas oportunidades vão pedir, como, por exemplo, a graduação, o mestrado, outras não vão pedir. Então, normalmente, oportunidade de menor duração não pede teste de proficiência, mas teste de proficiência nada mais é do que um teste que vai comprovar que você sabe falar aquela língua do programa. Então, se você está aplicando para alguma oportunidade nos Estados Unidos, você precisa comprovar a sua proficiência no inglês, que você vai conseguir viver, conviver, passar aquele período naquele país falando em inglês. Lembrando, nem toda oportunidade pede teste de proficiência. Por exemplo, os estágios que eu fiz, os programas que eu fiz no meu ensino médio não pediram. Apenas quando eu apliquei para a graduação nos Estados Unidos foi necessário eu fazer o teste de proficiência. Então, esse é outro pilar. O próximo pilar são os testes padronizados. Os testes padronizados seriam meio que o Enem.
Só que ele é muito mais tranquilo. Porque olha só, o Enem no Brasil é uma prova que dura horas, 2 domingos, aquela loucura, todas as matérias do ensino médio. Já nos Estados Unidos, o famoso Enem americano, a gente tem 2 tipos de Enem americano, o SAT e o ACT. Por exemplo, eles apenas vão cobrar matemática e inglês somente. As perguntas são muito mais diretas, muito mais tranquilas do que o Enem brasileiro, por exemplo. Então, esses são os chamados teste padronizado. Normalmente, o teste padronizado ele é requisitado para oportunidades como graduação, mestrado, doutorado e afins. No entanto, há também a possibilidade de você aplicar como teste opcional, que é quando você decide não enviar as suas notas desse teste e aplica sem ele. Então, esse é outro pilar. O sexto pilar são as essays. As essays são redações. Isso, particularmente, na minha opinião, é um dos pilares mais legais que tem, porque é quando a universidade ou a empresa que você está aplicando, ela quer te conhecer verdadeiramente. Então, quando você aplica para alguma universidade, ela quer saber a sua história, ela quer saber quais são os seus pontos fortes, quais são as suas qualidades, por que você está querendo estudar naquela universidade, e por aí vai. Então, essas são algumas perguntas que a empresa ou a universidade vai estar te fazendo para te conhecer um pouquinho melhor. Então, são perguntas sobre você. Diferente da redação brasileira, redação de Enem, que é uma redação argumentativa, que tem a nossa incitação, alusão histórica e tal, as redações, as essays americanas em geral, elas são na primeira pessoa. Então, você vai contar um pouquinho da sua história. O sistema americano é bem diferente do brasileiro e cada país, em geral, tem o seu sistema. Só que o americano ele é o que mais se iguala aos outros países. Então, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e afins, países na Europa, têm um sistema bem semelhante, que é esse que eu estou comentando com vocês. O último pilar seria as entrevistas. Então, a entrevista normalmente é quando você já enviou os outros documentos, a universidade ou a empresa gostou de você, eles querem te conhecer um pouquinho mais, e eles vão marcar um bate-papo, uma entrevista para vocês sentarem, conversar, eles vão te fazer algumas perguntas para vocês se conhecerem e eles terem certeza que você é o candidato ideal para essa vaga. Então, esses são basicamente os principais pilares que vão surgir. Dentro desses, tem alguns documentos que vão ser listados de acordo com a oportunidade. Então, novamente, repetindo, para a gente lembrar, currículo, GPA ou histórico escolar, carta de recomendação, teste de proficiência em inglês ou na língua do programa que vai acontecer, teste padronizado, que é meio que o Enem americano, as essays, que são as redações, e a entrevista. Também terão outros documentos, como, por exemplo, documentos financeiros. Quando você aplica para bolsa de estudos, tem vários tipos de bolsa de estudos. Um desses tipos é por necessidade financeira, quando você comprova que você não pode pagar por aquele programa e a universidade ou a empresa, né, ali depende da oportunidade que você está aplicando, vai te disponibilizar uma bolsa devido à sua necessidade financeira. Aí você tem que enviar, por exemplo, o seu imposto de renda para comprovar que você realmente não poderia pagar por aquela oportunidade. Esses, basicamente, são os pilares gerais. Então, você vai encontrar esses, talvez não todos, mas algum deles dentro da oportunidade que você está buscando. Então, novamente, o primeiro passo é você decidir qual oportunidade faz mais sentido para você. E daí, ali, você vê quais desses pilares aquela oportunidade vai estar requisitando. Então, isso vai variar de acordo com oportunidade. Por exemplo, a graduação, se você quer fazer a sua faculdade fora, você precisa de todos esses pilares. Se você quer estagiar, passar a fazer um curso, alguma coisa assim, já vai ser menos pilares, porque é um período menor de tempo que você vai estar lá fora. Mas, basicamente, esses vão ser os pilares, né, as etapas que você vai estar encontrando para se candidatar para o seu intercâmbio. Agora, queria saber se você possui alguma dúvida sobre algum desses pilares. Se você tem dúvida ou se você gostaria que eu falasse mais a fundo sobre algum deles, deixa aqui nos comentários que a gente vai estar lendo todos eles, vai estar respondendo as suas dúvidas e a gente vai estar selecionando os pilares que mais surgirem, né, que mais o pessoal tiver dúvida, não tem entendido muito bem, para a gente gravar alguns vídeos mais aprofundados, mostrando passo a passo para você organizar essa documentação, tá? Então, a gente vai estar acompanhando tudo aqui. Também não deixe de se inscrever no nosso canal, de você curtir o vídeo, para que essa oportunidade chegue ainda em mais pessoas, né? A gente precisa levar, a gente precisa democratizar o acesso às oportunidades internacionais. Esse é o meu trabalho desde meus 15 anos. Então, eu sou apaixonada por educação e eu sou apaixonada por levar oportunidade aos jovens e às pessoas, mostrando que não existe só um caminho. Você pode sim realizar os seus sonhos de estudar fora e eu estou aqui para te ajudar com isso, estou aqui para ser a sua mentora. Então se inscreve no canal que semanalmente a gente posta alguns vídeos falando sobre oportunidades, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, liderança, porque a UFENS ela é muito mais do que uma mentoria de oportunidades internacionais, ela é uma academia de protagonistas. Então a gente está aqui para te ajudar a ser protagonista da sua vida.